Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga clínica e aqui eu trago a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Primeiramente, vou agradecer a Aromata, porque eu vou mostrar primeiramente o globo para depois eu colocar aqui, porque olha esse fumacê maravilhoso que está aqui. A Aromata é uma loja especializada de produtos de aromatização de ambiente, incensos, óleos essenciais, cristais, velas aromáticas, umidificador de ambiente. Aqui a gente está com esse umidificador de lua, ele troca de cor, ó, não, isso aqui é para a fumaça, né? Ó, troca de várias cores, 3 cores, e se quiser deixar desligado também tem como. Aí eu estou aqui com a essência de pitanga preta, que eu coloquei, e, gente, é um cheiro maravilhoso que fica aqui. Então eu vou colocar um pouquinho mais ela escondida, porque a fumaça vem na minha cara e pronto. Aí fica um negócio todo chique, tudo maravilhoso, mas não dá pra ver a cara. Então, agradecendo a Aromata, ela fica localizada também na Rua Goiás, número 490, no centro. Fazem entrega, e se você for até a Aromata ou mandar mensagem para ela no Instagram, fala que você viu aqui através do podcast Elas em Alta, que ela vai te dar um desconto de 10% de desconto nas suas compras acima de R$100. Agradecer ao Red Lab por sempre me ceder esse espaço maravilhoso, com profissionais incríveis. Aqui a gente tem o Mu Café, que trouxe pra gente esses cafés maravilhosos. A gente tem tem um cappuccino e temos o achocolatado. Um é meu, um é da convidada. Então, com licença, que a gente vai aproveitar. Eu não vejo a hora de experimentar. Nos 2 últimos podcasts, se eu não me engano, foi da Cal, ela experimentou e eu fiquei morrendo de vontade. Falei, eu preciso experimentar de como ficou desse jeitinho. Calabrita Brechó, Bruce Prado Tatuador, Alex Pittman, barbeiro e visagista, Nemo Design e Fotografia, Ref Sando, que sempre tem as melhores porções e principalmente o melhor bolinho de carne da cidade, ela é daqui, não tem como. E Lucas Pérez, aprendiz de tatuador. Agradecer a patrocinadora também, Ateliê de Cacho, sempre deixando meus cabelos impecáveis. Esses dias eu fiz um penteado para um programa de televisão que eu fui, e todo mundo elogiou. Gente, que incrível que ficou meu cabelo. Ficou maravilhoso o penteado. Primeira vez que eu fiz desse jeito e eu quero repetir e quero fazer outros mais. Lá tem mulheres especializadas em cabelos crespos, ondulados e cacheados. E também produtos especializados para os seus cachinhos. Se você tem alguma dúvida, qual produto que você pode utilizar, você entra em contato com elas, que elas falam para você certinho qual produto seria mais indicado para o seu cabelo. E também, falam que vocês viram através do podcast Elas em Alta. Aproveitando, antes de apresentar a pessoa, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Então se inscreva aqui no canal para você sempre ser atualizado de todos os episódios que eu vou postando aqui do podcast. E deixe seu like também aqui para entregar para as pessoas e compartilhe. Assim que você vê o podcast falando, nossa, eu preciso compartilhar com tal pessoa, compartilhe o podcast para mais mulheres estarem tendo acesso aí a mais informações e mulheres incríveis para estar inspirando. Recados dados? Vamos lá. Ela, a convidada de hoje, especialistas em cabelos com curvaturas, primeiro salão especializado em cachos na zona norte de Londrina, atua transformando a relação de mulheres com seus próprios cabelos, ajudando cada uma a reconhecer e valorizar sua beleza natural. Mais do que cuidar dos fios, ela cuida da autoestima. O propósito dela é despertar em cada mulher o orgulho de ser quem é, com liberdade, verdade e identidade. E nas horas vagas, ela se reconecta consigo mesma através de dança, que é a forma favorita dela de expressar liberdade de força. Então vem pra cá, Luciane de Brito Hilário. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Lari. Que incrível! Faz dança também, pois mulher? Eu amo dançar desde criança, então eu sempre gosto, isso é um hobby, e assim, na verdade, eu sempre gostei, então, nas horas vagas, e não vagas também, tô sempre dançando. Que delícia! Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia aula de street dance. Gente, eu amava, eu chegava daquele jeito, fazia as danças, tive uma hora para apresentar. É liberdade, né? É liberdade. É outra coisa. É outra vida. Me conta, quem é Lu? Olha, Lu é uma menina muito sonhadora. Uhum. E que gosta muito de ser quem ela é hoje e de que se redescobriu. Ai, olha, eu tava doida pra provar. Licença. Desde a hora que ele trouxe, eu falei, ó, só namorando. Então, assim, eu sou uma menina bem sonhadora. Eu sempre vou além dos meus pensamentos, assim, né? E
medrosa, às vezes, mas também muito corajosa, porque eu vou com medo mesmo. O medo, ele sempre vai existir, né? Vai, é natural, não tem como a gente fugir. E aí a gente se permitindo ir com medo é outra coisa. É outra coisa, né? A gente tem que ir, não pode parar. Antes de dar continuidade, tintim, um café, saúde. Saúde. Nossa, que cremoso. Esse de chocolate é muito bom. O cappuccino tá incrível. Ai, obrigada, meu café. Muito obrigada. Então vamos lá, o que te levou a decidir passar pela transição? A gente vai falar hoje sobre transição capilar. Sejam bem-vindas ao mundo da transição capilar. Olha, Lari, eu sempre falo que a minha transição capilar foi um processo difícil, mas eu não tive escolha, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. Por um corte químico, eu alisei meu cabelo por 17 anos. 17 anos. Foram 17 anos refém da química de alisamento. E aí, numa loucura de não marcar salão para o final do ano, decidi eu mesmo fazer o cabelo em casa. E uma semana depois, aconteceu todo o desastre. Assim, meu cabelo quebrou muito, ficou bem quebrado, principalmente nessa parte de cima, onde não tinha como esconder. Menina. E aí, há 9 anos, nem se falava muito sobre transição capilar, nem se falava sobre transição, falava sobre voltar ao cabelo natural, em alguns lugares ainda, né? E aí eu não tive escolha. Ou eu passava pela transição capilar, ou ficava com o cabelo daquele jeito. E, né, mulheres sabem, né? A gente não tem como ficar com o cabelo daquele jeito. O nosso cabelo, que a gente estava falando anteriormente, nosso cabelo é nosso maior acessório. Exatamente. Então, assim, é a nossa autoestima, querendo ou não, né? Sim. Então, assim, se a gente não estiver bem com o nosso cabelo, parece que muita coisa não vai, né? Não, a gente pode estar com a melhor roupa, mas se o cabelo não tiver ok pra gente, é como se não tivesse bom pra gente ali viver o dia. Uhum. Então, o cabelo estando 100%, qualquer roupinha básica vai, porque o cabelo é um acessório. Eu amo aqui, ó. A leveza. Leveza, volume. Volume, por favor. Então, você tinha quantos anos, assim, quando você passou por... Você foi fazer chapinha no seu cabelo? O que você foi fazer em casa? Na verdade, assim, né? Eu não marquei de fazer a progressiva pro final do ano, salão, loucura, dezembro, né? Não marquei. E aí pensei, bom, não vou passar o final do ano com a raiz natural. Falei, eu vou no mercado comprar um produto e vou eu mesma alisar o cabelo em casa. E aí, eu acredito, né? Não era profissional na época. Você comprou no mercado? Tá bem tranquilo, graças a Deus. Uma semana depois, fiquei quase careca. Porque o meu cabelo caiu, quebrou, tudo que você pode imaginar. Liguei desesperada pra cabeleireira, ela tentou me socorrer. Fui pra um corte bem curtinho. Fiz um Chanel curtinho, assim. Que desespero! E ela falou, bom, esse cabelo aqui a gente vai ter que tratar muito, porque ele já chegou no nível dele. Ele vai cair. Então eu não tinha opção. Eu não tive opção, então eu precisei. Ou corta. Então, assim, foi forçado. Na época, foi desesperador. Hoje, eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, nem tudo que é ruim vem pra ser ruim. Pode ser uma coisa boa também. Eu não gosto de romantizar essa frase. Provavelmente pode ser que seja um pouco romantizada, mas, enfim. Tem males que vêm para o bem. Então, você precisou passar por essa situação para que você se reconectasse consigo mesma e você se aceitasse. Exatamente. E hoje poder ser quem eu sou. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu acredito que eu ainda viveria refém da chapinha. Menina, você tinha quantos anos mesmo? 27. 27. Eu passei pela transição capilar, eu tinha 20 anos. Tava no meu terceiro ano de faculdade, 20 anos mais ou menos, de 19 para 20 anos. Eu fazia relaxamento desde os meus 6 anos de idade. Progressiva, eu comecei com... Eu fiz permanente afro, pra ver como ia ficar de cabelo cacheado. Com 14 anos, aí eu vi muito volume. Falei, não quero volume! Aí eu prendi a franja aqui lisa, e aí quis que eu ficava volume. Falei, não quero. Aquilo me começou a incomodar, falei, não quero volume. E aí foi onde eu fiz a primeira progressiva. Aí eu comecei progressiva com 15 anos, 14 para 15 anos ali. E fui até meus 20. Gente... Que escravidão da progressiva, porque assim,
você se sente refém ali. Eu fazia de 3 em 3 meses. Isso. Você fazia também de 3 em 3 meses? De 3 em 3, assim, desesperadamente, porque no terceiro mês eu já tava... Nossa, a raiz pelo imensa! amor de Deus, Chegava na cabeleireira já desesperada. Me socorre. Eu não sei se você ia fazer isso, passava chapinha. Passava. Né? Nossa. Todo dia. Teve uma época que minha cabeleireira quis me matar, que infelizmente ela já faleceu, mas ela fazia o meu cabelo e aí eu fazia chapinha toda hora na raiz. Isso aí só que eu tava. Aqui na frente mesmo era todo quebrado. Não tinha cabelo, porque a chapinha, eu passava a chapinha todos os dias, porque eu me recusava ter qualquer ondinha no cabelo. Menina, assim, e que horror que é isso, né? A gente não se permitisse aceitar. Exatamente. Né? E isso, assim, hoje como profissional, eu vejo os clientes chegarem para mim e falar, sabe? O cacheado dá muito trabalho. Uhum. Então eu alisei porque o cacheado me dava muito trabalho. Eu falo, pra mim, não dá trabalho nenhum ter o meu cabelo hoje. Muito, muito pelo contrário, é um prazer hoje ter o meu cabelo assim. Eu acho que dá muito mais trabalho um cabelo que a gente não é nosso, querendo ou não. Sim. E a gente tem que fazer a cada 3 meses. É sempre tendo que fazer a cada 3 meses. Né? E aí não ter um cabelo nosso e não poder tomar chuva, não poder suar, não poder fazer as coisas. Tipo, ai, minha raiz, ai, minha chapinha. Então, assim, já estragava, já fazia um monte de coisa. E fora que é o mesmo penteado sempre, né? Agora, o cabelo cacheado crespo tem a versatilidade, você pode fazer o que você quiser. Um cabelo alisado, não, ele é sempre para baixo, chapado, a mesma coisa. Ele não para trança, não para penteado. Então, meus amores, os nossos cabelos... E é aquilo, né? O cabelo liso, vai fazer bob liso, tenta fazer baby liso. Com cabelo progressivo, tá? Não pega que pegava. Não pega. Nem o próprio liso natural. Não pega. Tem tão difíceis aqueles que pegam, né? Nós somos privilegiadas. Não tem como. Não porque tem. a gente se sente refém muito disso. E aí, quando a gente se permite se assumir, eu não sei se você passou por um apoio por volta de você. Olha, assim, essa questão do apoio é bem complicado, né? Então, assim, tive, claro, apoio de pessoas próximas e pessoas que nem tinham muito convívio comigo. Mas o que mais surpreende nessa questão dessa transição capilar é como as pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes não nos apoiam. Né? É sempre um comentáriozinho como, preferi o seu cabelo antes, seu cabelo é mais bonito liso, né? Então, assim, o apoio de quem deveria... que tá ali do nosso lado, quem deveria dar a mão e falar, não, é isso, vamos seguir, tô aqui com você, é muito difícil. Eu recebo lá muitas clientes que acabam até se emocionando por dizer, sabe, eu não tenho apoio. Eu vim aqui, eu ouvi coisas de você que eu queria ter ouvido de pessoas próximas. Né? E isso, assim, me dói o coração, porque eu também já passei por isso. Já tive pessoas próximas que falaram assim, não, o seu cabelo não é bonito. Então, assim, deixa do jeito que tá. Mesmo do jeito que tava quebrado, deixa do jeito que tá. É mais aceito. Não tava na moda. Exatamente. Né? A gente já entra nesse ponto da moda. Combinado. A gente entra nesse ponto da moda. Mas nisso eu falo assim que eu não tenho que reclamar o que eu tive de apoio. Assim, eu não tive de paz. Porque, assim, meu pai olhou assim pra mim e já pensou na minha orientação sexual. Que eu já mudei. Eu falei, se eu mudasse, se eu não tivesse mudado, o que tem a ver o meu cabelo com isso? Sim. Começa por aí, começa com preconceito, né? Nisso aí, tudo, enfim. Não é uma pauta pra isso hoje, senão a gente entra numa outra pauta. Mas a minha mãe, inicialmente, ela não falou assim, você não vai se arrepender? Você tem certeza? Você quer mesmo isso? E aí eu falei, eu quero. E aí eu lembro que eu sempre falo delas, em todos os lugares que eu posso, eu falo delas. 2 amigas minhas da faculdade, que é a Dayana e a Alane. São 2 amigas minhas que foram incríveis e negras, que me incentivaram a voltar pro meu cabelo cacheado. Eu falei, não, meu cabelo é feio, meu cabelo... Eu falei, Larissa, você já viu o seu cabelo? Eu falei, não, mas a raiz... Larissa, quando você viu? Eu falei, menos de 6 anos de idade. Larissa, cala a boca, faz logo. E aí eu tentei entrar em transição. Fiquei 3 meses, olhei e falei, ou eu corto, ou eu vou alentar esse negócio. A nossa história é muito parecida, porque o meu incentivo veio de uma professora, porque assim, antes de ser especialista, eu era professora, sou formada em letras. Olha! Pois é, dei aula 7 anos numa escola particular.
E aí todas as cacheadas e crespas professoras eram alisadas. E de repente chega uma professora de geografia cacheada, linda, maravilhosa, que a gente babava naquele cabelo. E aí, como assim, dava aula para Fundamental 2, nós tínhamos, assim, a gente se aproximou bastante. E aí eu falei pra ela o que estava acontecendo comigo, aí foi bem nessa época que eu tive o corte químico. Aí que ela falou, por que você não passa pela transição capilar? Ela veio com uma bagagem incrível, sabe? Me colocou do ladinho dela, falou, vamos conversar. E a mesma coisa, você não conhece seu cabelo é lindo. E eu repetia aquela frase, não, meu cabelo é ruim. Porque a gente é ensinada dessa forma. Exatamente. Eu tinha, né, aquele cabelo de criança, que o meu cabelo era crespo, só que meu cabelo não era crespo, era a forma como ele era tratado, penteado a seco, então ele tinha muito volume. Então, assim, eu tive muito incentivo dessa amiga, que eu sempre falo dela também, a Nath, eu sempre falo, ela é minha musa inspiradora, ela é minha cliente, inclusive, fiel, maravilhosa, ela é minha cliente. E ela sai lá da Zona Sul, vai lá pra Zona Norte, cuidar do cabelo comigo. Maravilha. E eu amo aquela menina, porque foi graças a ela, assim. Então, ela me apresentou na época, não tinha Instagram, essas coisas, era as blogueiras de YouTube. Ana Lídia! Exatamente! Aí ela foi me apresentando, aí trouxe livros, falava sobre curvatura. E aí que eu fui entrando, sabe? Foi aí que eu fui conhecendo, eu falei, eu acho que isso pode dar certo. Aí fui pro mundo das texturizações, sabe? Várias texturizações. Várias e várias e aí um dia eu fiz uma que eu acordei, eu falei, olhei no espelho e falei, é isso que eu quero, eu vou passar por essa tal transição. Mas não sabia onde que eu tava me enfiando ainda. Vou passar, mas não era desse jeito que eu queria passar. Não era desse jeito, não era isso que eu queria. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. Mas quanto é importante a gente ter pessoas que nos inspiram, que nos apoiam, que nos motivam a passar pela transição e também ter essas influenciadoras na internet. Porque a Ana Lídia Lopes foi uma das maiores, assim, que eu via todos os vídeos dela. Eu também. Gente, era o dia inteiro assistindo Ana Lídia Lopes. Maravilhosa. Tem ela e tem a Nina, que agora eu não lembro o sobrenome dela, mas a Nina, ela tinha um cabelo branco, cabelo platinado. E eu achava ela maravilhosa, e ela falando da transição dela também capilar. Eu encontrei uma vez com ela veio pra Londrina numa exposição na Leo Cosméticos. Que incrível! Eu saí de uma palestra, eu saí mais cedo, eu falei, eu preciso conhecer ela. Eu olhei pra ela e falei, foi por sua causa que eu voltei pro meu cabelo. Então, tipo assim, ela e a Ana Lídia foram grandes influenciadoras, assim, pra eu conseguir passar pelo processo de forma mais tranquila. Porque é isso, a gente vai aprendendo a fazer texturas, fazendo o dedo liso, fazendo as coisas, exatamente. E como a gente pode cuidar. E eu vi sua foto quando você cortou o seu cabelo, seu BC, e eu falei pra ela também, quando eu cortei meu BC, o que a gente faz quando a gente corta o cabelo bem curtinho? Brincão. Acessórios. Muitos brincos e batons escuros, tudo que a gente puder pra substituir aquela faltinha daquele cabelo aqui, a gente faz. Sim. Mas é incrível. A liberdade do cabelo, se olhar e se amar, né? A minha transição foi 3 meses, foi o que eu aguentei também. Eu ia perguntar, né, como que foi o processo da transição emocionalmente, tudo. Vamos falar sobre isso. Inclusive, assim, é uma coisa que eu sempre trato lá no meu espaço, porque é um momento muito delicado falar sobre transição capilar. A gente ouve muito sobre, tá na moda agora, né, o cabelo cacheado. Gente, eu falo o seguinte, moda é aquilo que você entra num salão e em 4 horas você sai pronta. A transição capilar é muito além disso. É um respeito com você mesmo, é o autoconhecimento, é se reencontrar. O cabelo, nessa situação, é o de menos. É o de menos. Porque você vai entrar em um mundo que você já até pisou antes, mas não se lembra como que é. Ou até lembra e não quer reviver aquilo. Aquela dor, aquele sentimento de não ser aceita, aqueles julgamentos, né? Então, quando eu passei pela transição capilar, que naquela época nem se falava transição capilar, falava voltar ao cabelo natural, aguentei 3 meses as 2 texturas, e aí eu falei, ou eu corto muito curtinho, me livro, ou eu aliso. Só que se eu alisar, como eu estou com corte químico, vai cair tudo. Então, eu não tinha opção. Decidi cortar 3 meses curtinho. Então, assim, esses 3 meses não foram fáceis, porque tem a questão do apoio, que ou você tem a sorte de ter, a maioria não tem.
tem um apontamento. Então, como eu disse, eu era professora, dava aula na época, então eu ouvia dos alunos, professora, seu cabelo era tão bonito antes, eu preferia antes. Então, você ter o peito de encarar e falar assim, eu entendo que você gostava dessa forma, mas eu tô me redescobrindo, é assim que eu quero ser, assim que eu quero voltar a ser, né? Então, assim, é um processo doloroso. Eu digo que a transição capilar, ela começa de dentro para fora. Totalmente. É uma cura. É uma cura. Você tem que estar pronta aqui dentro para deixar florescer. Quando você não estiver pronta aqui para escutar comentários, olhar no espelho, porque você vai estar sempre se olhando no espelho e julgando as duas texturas. O cabelo é a autoestima da mulher, então isso mexe muito. Eu vejo clientes incríveis que chegam lá, eu estou há 2 anos em transição capilar. Eu falo, minha filha, você é maravilhosa, você é incrível. Como você consegue? Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria ficar com 2 texturas por 2 anos. É muita força, é muita força. É muita força. Eu falo, minhas clientes são corajosas. Eu fico impressionada de quando elas chegam lá com um bom tempo assim, de transição capilar. 1 ano e meio. Eu falo, mulher, você é maravilhosa. Porque o emocional mexe muito. Demais, demais. Muito. Porque daí é a sua autocrítica, a crítica das pessoas, aí vem a autoestima, aí você olha pra você, nada do que você faz tá bom, nada do que você veste combina com o seu cabelo. Aí faz um penteado, um dia dá certo, no outro não dá. Então é uma guerra aqui dentro todos os dias. Infelizmente. Então é aquilo, eu volto para progressiva ou eu continuo o meu caminho de transição capilar. Então, quando você tá curada aqui dentro, você consegue passar pela transição capilar e deixar torna mais fácil. Muito mais fácil. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, o quanto o nosso cabelo é dado como moda. E o cabelo crespo é moda, o cabelo... Gente, nosso cabelo não é moda. Não existe cabelo feio. Eu acho que o feio é o preconceito. Isso. Porque a gente foi ensinado muito. Eu ouvi muito, mas seu cabelo é ruim, seu cabelo é ruim, seu cabelo é crespo, bombril, e enfim, vários comentários aí preconceituosos e racistas ao mesmo tempo. E assim, não, o meu cabelo ele é bom. Eu aprendi a amar meu cabelo do jeito que ele é. E é lindo, hein, gente? Pessoalmente, então eu tô aqui, ó, babando nesse cabelo. E eu tô apaixonada no seu penteado, filha. Obrigada. Tudo no arraso. Eu sou do penteadinho, eu amo o penteadinho. Gente, eu preciso melhorar um pouco a criatividade, que eu sou péssima. Antes, quando eu tinha o cabelinho curtinho, eu vivia inovando, mas, gente, eu acho lindo o penteado. Eu amo, eu sou apaixonada. Arrasou. E aí, uma coisa que eu quando eu era criança e eu alisava o cabelo, meu sonho era ter cabelo liso e loiro. E falava, seu cabelo não pode ser loiro, cabelo cacheado loiro fica feio. O que, querida? Peraí. Peraí. Faz de novo, por favor. Olha isso. Dá licença. O cabelo é lindo, maravilhosa. Então, hoje, como que é pra você, enquanto cabeleireira também, sim, pegar as mulheres que querem pintar de loiro e têm um medo por conta do cabelo? Assim, tem muito disso. Será que combina? Será que vai dar certo pro meu tom de pele? Será que combina? O negro com loiro, né? Exatamente, é aí que é o ponto. Será que vai combinar esse tom? Será que não... falas preconceituosas mesmo. Será que não vai ficar com cara de pobre? Sabe? Isso aí é pesado. Aí, assim... É isso que trazem pra gente, sabe? Porque é isso que se ouve. A gente ouve isso, né? A gente tá até falando sobre a questão da sensação de pegar no nosso cabelo. Então, as pessoas criam estereótipos para os nossos cabelos. Então, quando elas chegam lá, eu falo, gente, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente faz trança, a gente faz franja, a gente pinta. Vamos fazer teste de mecha. Vamos aqui simular algumas cores. Tudo combina, a gente combina com tudo. Não tem jeito. A gente é maravilhosa com os nossos cabelos, que são muito, muito versáteis. Então, assim, eu sempre falo, faz bem pra você? É isso que você quer? Você quer ficar loira? Quero. É seu sonho? Então nós vamos ficar loira. É isso. O que as pessoas vão falar, porque sempre vão falar. Sempre vai ter quem vai elogiar, você ficou linda, e quem vai falar, não combinou com você. Só que é para você. Não é para outras pessoas. Não. Então, quando elas querem ficar loiras, ruivas, moreno iluminado,
Eu super apoio, né? Uhum. Eu amo, incentivo muito. E ansiosa pra ver o resultado, né? Ai, eu amo. Nossa, mais ansiosa que elas. Eu tô lá terminando o cabelo delas, eu já tô suando. Eu fico, ai meu Deus do céu, nossa, isso daqui tá incrível. Elas ficam, ai, pelo amor de Deus, mostra logo. Eu fico toda ansiosa. E a gente quer ver logo a reação delas e o medo de o que elas vão achar, tudo. É, sempre assim. E teve algum momento difícil durante a transição que você pensou em desistir? Sim. Sim, porque o medo de ver o meu cabelo natural. Porque é igual eu falei, como antigamente, década de 90, né? Já dedurando a idade aqui. Também sou de 90. Então deixa. A gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Produtos, profissionais. Era aquele creme amarelo. O próprio. Era isso. E aí, minha mãe lavava meu cabelo uma vez por semana, porque era o tempo que tinha. Nossa, sim, meu Deus! Nenhuma experiência única para uma cacheada crespa, meus amores. Uma vez por semana, e se tivesse que lavar duas, era um horror. Nossa, era terrível. E aí era aquilo, era uma vez só, passava aquele amarelinho lá, desembaraçava, o cabelo ficava desse tamanho, porque daí desembaraçava já secando, né? O cabelo seca muito rápido, prendia. E só no sábado que vem, sabe? E aí, a gente foi ensinada ao quê? A passar pente no cabelo todos os dias, a escovar os cabelos todos os dias. E cabelo cacheado, não se passa pente ou escova quando tá seco. Exatamente. É isso aí, além de, né, não combina, tá, meus amores? O negócio é isso. Pode acontecer a quebra do seu cabelo se você não souber desembaraçar. Então, por isso que é sempre importante desembaraçar ele molhado. E de preferência com algum produtinho. Pode ser, por exemplo, um condicionador. Ou então um produto co-wash. Também é tranquilo para desembaraçar. Perfeito. Então, não penteie esse cabelo seco, pelo amor de Deus. Socorro, a cabeleireira, gente. Você não fala isso com a cabeleireira. Exatamente. E o que você aprendeu sobre si mesma durante toda essa fase? Ai, olha, Lari, foi tanta descoberta assim. Eu falo que foi quando eu me aceitei real, assim, de tudo. Porque quando eu alisava o cabelo, eu sempre me olhava no espelho, eu falava, gente, mas eu tenho um olho grande demais, eu tenho um nariz grande demais, eu tenho a boca grande demais. E aí, desde pequena, eu sempre fui muito magra, eu sou magra demais. Eu não me aceitava por inteiro. Depois que eu voltei a ser quem eu sou, transformei meu cabelo, sabe, eu não sei dizer, parece que foi assim uma virada de chave mesmo, para eu conseguir me enxergar por inteiro, né? Então, quando eu pude florescer, meu cabelo cresceu, que eu fui entender que o meu cabelo é a moldura do meu rosto, então não tem essa de ter olho grande demais. É que agora combina. Com o cabelo alisado, chapado, destacava mesmo. 100%. Né? Então, o cabelo é a moldura do meu rosto. Hoje, eu tenho uma relação muito boa com a minha autoestima. Foi muito difícil de construir. Nós, que somos mulheres pretas, a gente sabe como é difícil construir essa autoestima. Então, a minha relação hoje em dia, assim, mudou muito. Com tudo, com o meu corpo, com a minha autoestima. Eu sei que, né, assim, todo mundo, eu tenho meus defeitos, só que são defeitos que eu não me cobro mais. Eu aceito, tá tudo certo, é isso mesmo, tá tudo bem. É que nem, por exemplo, eu falo essa questão do cabelo. Quando eu passei pela transição capilar, meu cabelo, assim como a maioria, tinha que ser perfeito, não podia ter frizz, não podia, né, o cachinho tá tudo certinho. Depois que eu me libertei disso, eu falo, meu Deus, quanto mais frizz, melhor nesse cabelo, que daí dá mais volume, eu fico mais livre, eu quero liberdade, sabe? Então hoje eu consigo me olhar no espelho, diferentemente da Luciane de 10 anos atrás, eu me acho incrível, eu me acho maravilhosa, eu passei muita coisa já nessa vida. Então, assim, hoje em dia eu me sinto um mulherão. Que mulher mesmo, e é mesmo. Um mulherão. E eu amo ser quem eu sou hoje em dia. E o quanto a gente transpassa, o quanto você transpassa. Ela chegou aqui, gente, no arraso. Eu falei, que isso? Eu até falei pra ela, que linda que você tá e tudo. E é isso, a gente transpassa quando a gente tá bem consigo mesma. E as pessoas conseguem sentir isso. Exatamente. É isso, ainda mais eu que trabalho, assim, você também trabalha com mulheres, você entende isso. Eu trabalho com essa questão da autoestima mesmo, diretamente, né? Então elas chegam lá muitas vezes bem tímidas, com o cabelo preso.
porque tem vergonha. E eu entendo, eu tento deixá-las o mais tranquilo possível, sabe? Então, eu nem sempre tô com o cabelo maravilhoso lá, eu sempre vou com o meu cabelo real, para elas chegarem lá e entender, olha, realmente, o cabelo dela é assim, o que eu passo no Instagram, por exemplo, é o que eu tô lá, sabe? Então, as clientes chegam lá, é o cabelo com frizz, tô com cabelinhos novos nascendo aqui, então eles estão sempre... E é isso, sabe? Vida real mesmo, para elas entenderem. Porque o mundo da internet, ele vende muito essa questão das coisas fake, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tava falando sobre isso agora há pouco, né? Pois é. Eu quero, assim, trabalhar 100% com a naturalidade. Eu mudei muita coisa, assim, sabe? Maquiagem, antes eu me maquiava muito, hoje eu vou mais pela naturalidade. As roupas também, sempre mais uma coisa mais tranquila, assim. Então, eu foquei em trazer a humanização e a naturalidade para os meus atendimentos. Então, quando elas chegam lá para ser atendidas, é o que eu tento passar para elas, sabe? Eu sou assim também, você também é natural, é bonito, é real, e o que é real é bonito. É isso, não é fora, não está tão longe, né? Exatamente. Tá próximo, isso é muito importante. Isso. E como que foi ver seu cacho pela primeira vez? Assim, qual foi sua reação? Pô, meu cacho, meu cabelo natural, e agora, tá? A primeira vez que eu identifiquei, falei, eu sou uma cacheada, porque até então, como eu alisava meu cabelo desde os 10 anos, eu tinha na minha cabeça que eu era uma menina crespa, e aí quando eu vi que eu era cacheada, eu fiquei encantada, porque como eu fiz a transição, o meu BC com 3 meses, não fazia nenhuma voltinha no cacho, eu não tinha noção. Então, conforme foi acontecendo, com 6 meses ele já formou o cacho, sabe? Então, ver um cachinho bem aqui no cantinho, assim, eu ficava admirando. Eu falava, gente, é meu cabelo. Eu não acreditava que eu era uma cacheada. Que daí aquilo, você cortou e falou assim, vai na fé, vamos ver o que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Porque daí eu pensei, se eu não gostar, eu aliso. Então tá bom. E alisado aquele tamanhozinho curto. Eu falo, não, olha, desde que há 9 anos que eu passei, eu fiz escova uma vez no cabelo, mas foi lá no começo. Nossa, verdade. Tô falando, nunca. A experiência é sempre assim, pra ver como meu cabelo ia ficar. Eu detestei, falei, eu não nasci pra ser lisa. Eu nasci pra ser cacheada, volumosa. A primeira vez que eu alisei, eu lembro até hoje que foi minha prima que fez, meu cabelo tava aqui liso e cacheado, fator encolhimento. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, que cabelão, sempre quis ter esse cabelão. Eu olhei e falei, mas cadê meu cacho? Cadê o volumão? Falei, não. Aí eu já comecei a suar, já começou a aparecer aqui. Eu falei, não, dá volta. Não, eu lavei no mesmo dia também, eu não consegui ficar. Eu olhei e falei, não combina mais comigo, não sou mais eu quero meu cachinho de volta. E desde então eu fico com o meu cabelo natural mesmo. Já fiz de tudo, já pintei, já cortei curtinho, fiquei com ele comprido, franja. Sou bem assim, eu gosto de mudar. Eclética, assim. Exatamente, o nosso cabelo super permite isso, a gente tem que aproveitar. E você tem alguma inspiração ou referência durante a transição? Olha, a referência eu tive da minha musa inspiradora, que é a Nath, né? Ela é incrível, então assim, ela foi me ajudando com muita coisa. Sabe, em loja de cosméticos, me ajudar a escolher cremes e tudo. E na internet, na época, Ana Lídia Lopes. Ana Lídia, pelo amor de Deus, mostra a nós. Aqui ó, somos dessa época aí, Ana Lídia. A gente te acompanha antes de você ter os seus 2 filhos. Exatamente. E também eu seguia, não sei se você conhece, a Jéssica Andrade. Hoje em dia ela também é cabeleireira especialista. Não é estranho esse nome. Tinha muitas meninas cacheadas nessa época. Ela é mineirinha agora, ela vive em São Paulo. Ela é dona da Coricacho, em São Paulo. Gente, que chiquérrimo. Assim, ela era lá bem no interiorzinho de Minas. E um dia eu achei ela, falei, gente, mas o meu cabelo parece muito com o dela. Gostei. Aí super comecei a acompanhar. E aí vim acompanhando a saga dela para São Paulo, daí ela deixou de ser youtuber e tá super focada. Hoje ela é especialista também, incrível, faz cada corte que eu fico, nossa, que maravilhosa. Aí tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, que mandaram para mim de pessoas que tá passando por transição capilar. E aí eu selecionei aqui para estar falando com você. Então vamos lá, quais são os maiores desafios enfrentados por clientes que estão passando em transição capilar? Eu acredito que é lidar com as texturas diferentes, sabe? Porque elas nunca sabem o que fazer. Então, a maior queixa
o que eu vou fazer? Se eu prendo, ele faz volume na raiz e as pontas ficam bem murchinhas, lisinhas. Se eu deixo solto, ele não pega forma. Então, essa questão da textura é o que eu mais recebo lá, né, de reclamação dos clientes. E aí elas tentam, né, fazer alguns truquezinhos para poder conseguir levar essas texturas. Uma coisa que eu não indico, no caso, é fazer escova e chapinha durante o processo de transição capilar, né? Então, assim, por isso que eu falo que é a cura, você tem que ter a cura e tá pronta para o que você vai passar. O que eu aconselho, começar, decidi passar pela transição capilar, hoje eu já começo, já vai lá, já começa a investir em produtos especializados. Fazendo hidratações e tudo mais. Finalização, já vai começar a ativar os cachos. É isso mesmo. Perfeito. E aí, qual que é as melhores práticas de hidratação que você indica, assim, normalmente? De hidratação? Olha, o cabelo com curvatura, geralmente, ele tende a ser mais seco e ressecado. Então, quando chega lá no salão para mim, dificilmente uma cliente eu vou passar um tratamento de hidratação para ela. Eu sempre indico mais, por exemplo, se for para investir, numa máscara de nutrição, que é para repor os lipídios naturais do nosso cabelo, para trazer essa oleosidade que não desce da raiz até as pontas. Por isso que a gente sempre tem o comprimento e pontas um pouco mais ressecado. Então, se for para investir em uma máscara, invista em uma máscara de nutrição e de boa qualidade. Perfeito. E o que você diria para as pessoas que estão com medo de passar pela transição, mas querem? Quais dicas que você dá? Olha, o medo é natural, né? Isso a gente enfrenta o medo a todo momento. Só que o que a gente não pode deixar é que esse medo impeça a gente de tentar se reencontrar. Porque é isso, a transição capilar é um reencontro. Né? Então, assim, é um momento de respeito com você mesmo. É você se olhar, voltar a ser quem você é. Né? Então, assim, se olhar com respeito. É normal ter medo, mas eu garanto que lá na frente você vai se sentir muito orgulhosa por ter tomado essa decisão, porque é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Não é um processo fácil, a transição capilar não é fácil, não vou romantizar, porque a gente tem um pré, um durante e um pós muito difícil, mas se você está pronta, se você já passou pelo seu processo de cura, você vai conseguir. E lá na frente compensa demais. Olha isso, olha isso. Maravilhosa. Meu amor, onde as pessoas podem te encontrar o seu salão? Deixe suas redes sociais aí pro pessoal. Bom, eu atendo hoje em dia no estúdio da Larissa Bianchini, lá na Avenida São Euquinde, número 1905. A minha rede social é Luciane Hilário, com H no começo, Cachos, no Instagram. Perfeito, eu vou deixar aqui na descrição. Meu amor, muito obrigada por ter aceitado. Foi um prazer te conhecer, um prazer poder conhecer sua história. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, dizer que esse projeto tá incrível, eu tô acompanhando você. Gente, essa mulher é incrível. Eu tô apaixonada no projeto dela, então sigam lá no YouTube, acompanhem no Spotify, rede social também. Eu amo! Obrigada, meu amor. Obrigadão. Gente, obrigado para você que ficou até aqui. Precisava falar também sobre essa árvore que a Aromata disponibilizou pra gente aqui. Ela é uma ametista com olho de tigre. Ela significa coragem, intuição, clareza, tá? A ametista que é essa daqui. Ela eleva a vibração e acalma a mente. O olho de tigre estimula a ação com confiança e protege. Já no ambiente, juntas, formam um campo energético de força e serenidade. Protegem contra influências negativas, enquanto equilibram mente e espírito, favorecendo decisões conscientes com paz interior. É isso. Obrigada, Aromata, por sempre disponibilizar produtos incríveis. Gente, obrigada por tudo. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. A Lu falou tudo. Sigam ela nas redes sociais também. Sigam lá. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.